Gente, tudo bem? Meu nome é Emily e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavrinha sobre obediência, sobre o que Deus tem falado comigo. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a partir de agora eu faço parte desse canal incrível, que Deus, né, ele é incrível também, maravilhoso, eu acho maravilhoso isso. E ele nos dá criatividade para compartilhar o reino dele. E esse canal tem outras pessoas também que fazem vídeos. Eu espero que vocês estejam gostando. Nós estamos começando e ainda vai ter muitos vídeos. É toda segunda-feira, toda quinta-feira tem vídeo. E acompanhe a gente, fale com a gente também, escreva aqui nos comentários, siga a gente lá no Instagram, né, nas nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui embaixo pra você seguir a gente lá, tá bom? Então eu gostaria de falar com vocês sobre obediência. É algo que Deus tem falado muito comigo essa semana. Na verdade, esses últimos dias, né, já faz um mês, eu acho, que Deus tem falado comigo sobre isso. Por que sobre obediência? Porque obediência é algo que mexe muito comigo. Às vezes a gente pede provas de Deus, né? E esse ano de 2019, eu estive na minha casa, com a minha família, trabalhando. Em 2018 eu estive viajando, estive no campo missionário, estive em uma base missionária, estive vivendo como missionária, né, tendo mantenedores, pessoas que nos auxiliam para estar no campo, né, para pregar o evangelho. Eu estive no Senegal, em Guiné-Bissau, em Gâmbia, né, que são países na parte da África ali. Então, eu conheci esses países com 18 anos. 18 anos eu fiz essas viagens incríveis, já saí do Brasil com 18 anos, tive vários vícios no meu passaporte, tive vários patrocínios, assim, de Deus, e coisas impossíveis aconteceram naquele momento, sabe? Coisas impossíveis aconteceram porque houve obediência. E não poderia viver todas as coisas se eu não tivesse obediência. Se não tivesse obedecido a Deus, eu não teria vivido o que eu vivi. Então eu vejo que desde antes Deus ter falado comigo sobre obediência, mas agora ainda mais, porque eu já vivi todas as coisas, já vivi muita coisa com Deus e que é impossível dizer que Ele não existe. Mas é incrível a forma que Ele faz todas as coisas, é incrível como Ele nos usa para ser fonte para outras pessoas. E espero que vocês sejam abençoados nesse vídeo e nos outros vídeos que terão, mas que Deus fale muito com você como Ele falou comigo nesse versículo. Em Hebreus 3:16. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ela? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irou durante 40 anos? Foi com os que pecaram contra os mortos no deserto. E quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca terão a terra prometida, onde lhe teria dado descanso? Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. E aqui no 4, no capítulo 4 diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Portanto, tenham muito cuidado para que Deus não julgue algum de vocês tenham falhado, deixando assim de receber esse descanso. O que essa palavra está dizendo aqui? Ela está dizendo sobre o descanso de Deus, sabe? Sobre a obediência de Deus. E aquele povo que viveu no deserto com Moisés, eles viveram 40 anos por desobediência. Eles viveram 40 anos porque eles viram tudo que eles viveram. Eles viveram e viram naquele deserto, né, as rochas saindo água, no meio do deserto, o maná caindo dos céus. E eles viram tudo isso, mas eles não acreditaram em Deus. Eles não obedeceram a Deus. Sabe, eles saíram de um povo para que eles pudessem lá entrar na terra prometida, na terra onde mana leite e mel, mas eles não acreditaram naquilo, sabe? Eles não confiaram em Deus plenamente. Eles viviam os milagres e para eles é como que acontece com a gente também. Aquelas coisas começaram a ficar normais. O que eles viviam era uma coisa normal. Tipo, imagina, maná caindo no chão, maná caindo dos céus todos os dias. Cara, isso não é normal. Isso não é normal. Mas para quando a gente se acostuma, quando a gente começa a criar um ritual, né? Que vamos dizer assim, criar uma forma de vida, isso começa a virar rotina. As coisas começam a ficar normais, mas não são normais.
Cara, um pássaro trazer meu alimento todos os dias, isso não é comum. Mas Deus fez eles viverem aquele momento. Mas mesmo assim, muitos deles não acreditaram. E na verdade, todos não entraram na terra prometida porque não obedeceram a Deus. Porque eles desonraram a Deus. Sabe, mesmo vendo todas aquelas coisas, eles se acostumaram e começou a virar uma rotina. E não era o que Deus queria para eles. Então, o que Deus fala comigo sobre isso o livro de Hebreus, ele é muito incrível. Eu indico que vocês leiam o livro de Hebreus. Na verdade, todo o capítulo são 13 versículos, são 13 capítulos, 13 ou 14, se eu não me engano, são 13 capítulos e são 13 capítulos intensos. São 13 capítulos que o escritor desse livro dizem que pode ser Paulo, mas não tem uma certeza de que seja Paulo. Mas, cara, Paulo já tinha uma sabedoria incrível, né? Então, esse livro, ele é meio que... ele vai falando um pouco sobre o Velho Testamento e vai dando uma introdução, sabe, do que significaria aquele do Velho Testamento. Ele dá umas indiretas sobre algum profeta do Velho Testamento e depois ele discorre sobre esse assunto do Velho Testamento. Então, aqui nesse momento, no capítulo 3, ele está falando sobre o descanso do povo. Aquele povo não descansou em Deus, eles não confiaram em Deus, eles não colocaram a confiança deles em Deus. E isso não era a vontade de Deus. Deus fez tudo o que ele fez por eles para que eles descansassem e simplesmente adorassem a Deus. Adorassem o que Deus estava fazendo, porque aquilo que eles estavam vivendo era algo sobrenatural. Não era algo comum, não era algo que acontece todos os dias. O que eles viviam lá no deserto, quando eles eram escravos, mas eles se acostumaram a viver a mente de escravidão, a mente nos impregna, sabe? A mente é uma coisa terrível. E ela se acostumou com aquela escravidão. E quando Deus leva eles para a liberdade, para aquele deserto onde eles poderiam adorar a Deus o tempo todo, onde eles poderiam simplesmente agradecer a Deus por que eles estavam vivendo, porque era algo sobrenatural. Mas não, eles não fizeram isso. Era naquele momento do fogo, tipo a gente lá na igreja, no fogo, no manto, Deus faz sobrenatural, Deus fala com a gente, Deus nos ouve, Deus faz tudo pela gente, sabe? A gente pede um sinal, Deus vai lá e faz, e a gente vai e faz não sei o que, e aí Deus faz, e o que a gente faz? Vai sair da igreja, vai embora, e tudo que a gente viu se apaga. E Deus começa a fazer, sempre tá fazendo milagres, e a gente se acostuma com aquilo, e a gente começa a ficar quieta, não compartilhar mais daquilo, a gente começa a querer somente receber, e não quer doar para as pessoas aquilo que a gente recebeu. E essa semana, na verdade, esses últimos dias, tem sido bem difíceis, sabe? Porque como em 2018 eu vivi no campo missionário, eu vivi em tempo integral em missão, em 2019 eu trabalhar, eu vim pra casa, ficar com a minha família, era um tempo que pra mim não existiria, né? Se fosse a minha vontade. Mas Deus queria que eu fizesse isso por obediência a Ele. Tudo aconteceu conforme a vontade dele. Eu cheguei na minha cidade, consegui um emprego muito rápido e tudo foi acontecendo. E eu comecei a falar: Deus, eu quero fazer faculdade. E Deus começou a falar: não, você não está preparado para uma faculdade. Agora não é o tempo certo para uma faculdade. Entendi. E isso foi difícil, eu renunciei, chorei muito, porque a renúncia sempre dói. Então eu renunciei e as coisas começaram a fluir, sabe? E agora completaram 10 meses que eu estou trabalhando, eu estava, e eu comecei a falar pra Deus: Deus, se realmente o Senhor tá falando comigo, se realmente é a sua vontade de que eu volte pro campo missionário, porque era algo que ele já tava falando comigo, eu falei: então eu quero um sinal, porque a gente, né, ser humano, a gente quer um sinal. E eu também queria um sinal de Deus. Então, naquele momento, eu falei: Deus, se é da sua vontade de eu sair desse emprego, que o Senhor me mande embora, que eles me mandem embora, mas eu não quero que eu faça algo errado e eles me mandem embora por isso. Eu quero simplesmente que eles me mandem embora pela sua vontade, E simples assim. E quando eu menos espero, eu cheguei lá dia 4 de novembro, já tinha acabado meu jejum no domingo, e na segunda-feira eu fui trabalhar, com fé em Deus de que eles me mandariam embora naquela semana. E dia 4 de novembro eu cheguei lá, a gente conversou um pouco, né? E eles falaram: Emily, a gente quer te mandar embora. Aquilo desabou, tipo, minha ficha caiu de que eu estaria saindo do meu emprego. E o sinal que eu pedi pra Deus estava acontecendo,
sabe? Que todas as coisas estavam acontecendo e que realmente era a vontade dele de eu ir pro campo missionário. E eu comecei a chorar muito, 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 muito. Mas eu entendi naquele momento que era a vontade dele. E agora ele tem me pedido pra me avançar nos próximos passos, que eu quero compartilhar com vocês lá no Instagram. E eu quero compartilhar com vocês nos próximos vídeos também. E agora tá sendo muito difícil, mas eu preciso escolher obedecer. Eu escolhi obedecer a ele para que eu pudesse viver a sobrenatural dele. Então, que vocês escolham obedecer a Deus. Que mesmo com as coisas que vocês têm vivido, às vezes são coisas que você já tem se acostumado. Comece a reparar essa semana, repare o que Deus tem feito na sua vida, comece a perceber o que Deus tem feito para que você consiga entender a boa, perfeita vontade de Deus e comece a entender o que Ele quer que você faça, a obediência, sabe? Se Deus falou pra você falar com alguém no ônibus sobre Ele, compartilhe. Às vezes está acontecendo alguma coisa na sua semana, que isso possa ajudar outras pessoas. E às vezes você está passando por alguma situação que você pode falar e compartilhar com outras pessoas. Compartilhe, porque às vezes é um nada. Às vezes você fala, mas não tem nada a ver, ninguém vai ajudar ninguém com isso. Mas às vezes vai ajudar sim, porque nós somos seres humanos, todos os dias nós precisamos de uma palavra, todos os dias nós precisamos ser fortalecidos para que a gente possa continuar caminhando. Então, leia o capítulo de Hebreus, leia todo o livro de Hebreus, faça um propósito com Deus, sabe? Leia esse livro e seja intensamente abençoados. E pense no que eu falei, sabe? Descanse o seu coração. Se você tem pedido algo para Deus, Deus vai dar algo com você. Obedeça, descanse o coração, entregue tudo a Ele, que Ele tudo fará. Mas faça a sua parte também. Pregue o Evangelho. Se Deus tem falado para você falar com alguém sobre o reino dEle, sobre os propósitos dEle. Se Deus tem conectado você a alguém, a algum amigo, na faculdade, na escola, no serviço, e você não tem falado, sabe? Abra sua boca e pregue, abra sua boca e compartilhe o seu dia, compartilhe uma palavra que Deus tem falado com você. Às vezes leia esse capítulo de Hebreus, esse livro de Hebreus, Deus também vai ter algumas palavras, vai falar muito com você, eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus é viva. E aí você escuta essa palavra, leia, escuta, fale, profetize, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado e outras pessoas serão abençoadas através da sua vida, né? E que você seja abençoado para que você abençoe outras pessoas também. Que isso é o nosso propósito, é que nós possamos ser abençoados, ser transbordados para que isso chegue nas outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe vocês e não esqueça que Jesus ama vocês.